aqui, não é? Algumas pessoas não podem estar aqui, o pastor Marielton não está, a esposa dele está com uma gripe muito forte, então ele pede desculpas que ele não pôde estar cá, ou não pode estar cá, mas pede aos irmãos e às irmãs para orarem, para poderem, obviamente, ver ela ficar bem, não é? Ele também mencionou, só para eu mencionar, que acho que foi domingo passado, quando a gente mostrou aqui, que lá na escola em Moçambique estão com construção, nós como igreja já demos uma oferta para eles poderem comprar cimento e tijolos, e algumas pessoas mostraram interesse de talvez hoje trazer uma oferta num envelope, ou que é, se houve assim alguém, podem entregar a mim, ou se há aqui alguém, podem entregar a mim no fim do culto, para eu depois entregar a ele essa oferta, ou se quiserem entregar a ele, ele ainda vem para a semana e talvez vai pregar para a semana, então podem trazer e dar a ele. Então nós queremos dar o bem-vindo a todos, graças a Deus. Há aqui alguém que fez anos esta semana que passou, ou aniversário de casamento. A gente depois eu depois vou dar uma oportunidade àqueles que quiserem dar algum testemunho ou dizer alguma coisa, que Deus possa abençoar. Eu vou dar então só uma palavra no tempo que resta, porque não é muito tempo, e depois vamos deixar o Senhor dirigir nesse sentido. Se a gente puder abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 4, João 4. Nós conhecemos esta passagem bem e talvez por causa do tempo não vamos ler os versículos todos, só para podermos focar naquilo que o Senhor quer dizer, não é? João 4, então, versículo 6... Ok. Então, achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se acima junto do poço. Era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria a tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Com licença. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, de onde depois tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo o que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Depois disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água,
para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E responde-lhe a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ok? Just go back, sorry. Em espírito, e é necessário que os que adoram o adoram em espírito e verdade. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, e vou saltar um pouco, talvez no versículo 29. E a mulher saiu de lá e ela foi chamar todas as pessoas e disse: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este... que já fugiu o versículo 29, já fugiu. Será este, porventura, o Cristo? Então eu quero só focar um pouco em louvor e adoração. Não sei qual é o vosso motivo e quantos de nós estamos aqui e adoramos ao Senhor e pensamos naquilo que Jesus fez. Se a gente alguma vez chegar na nossa vida que a gente não possa com lágrimas dizer: Senhor, eu te agradeço por o facto que tu morrestes na cruz do Calvário por mim. Uma coisa que eu gosto de sempre ouvir é o nosso irmão Fonseca, quando ele está no culto de oração, ele ora e ele diz: Senhor, eu era um pecador. Senhor, eu não era nada, mas eu te agradeço por a tua misericórdia que tu me aceitastes da maneira que eu era. E se nós não chegarmos a um ponto, esse ponto na nossa vida, devíamos, todas as vezes que a gente pensa, a gente devia, porque nós devíamos estar mortos. A gente pode dizer à pessoa ao nosso lado: tu não devias estar vivo, devias estar morto. Será que a gente pode dizer isso? Porque por causa dos nossos pecados a gente devia estar mortos. Mas Jesus nos deu a vida eterna. E quando a gente vem para a presença do Senhor, quando a gente vem à casa do Senhor, e o problema que a gente tem muitas vezes é que o nosso motivo... Será que o nosso louvor e adoração, porque é muito mais fácil louvar ao Senhor, é muito mais fácil levantar as mãos. A palavra do Senhor diz: no tabernáculo eles podiam entrar e trazer um sacrifício de louvor.
Um sacrifício. Traziam um sacrifício. Isso era logo à entrada. E qualquer pessoa podia entrar ao tabernáculo e confessar os pecados e ir ao sumo sacerdote e entregar, seja o que era que eles queriam oferecer a Deus, seja uma pomba, seja qualquer coisa. Mas agora o ponto é a adoração. Quantos nós nesta manhã entramos aqui e temos situações, temos problemas, temos seja o que for, e a gente entrou aqui e a gente estávamos a cantar: à tua casa vimos para te adorar, à tua casa vimos. E a gente está a cantar com os lábios, mas no nosso coração a gente está a pensar: mas eu tenho tantos problemas. Eu não tenho dinheiro, os meus filhos estão-me a dar problemas, eu não tenho isto, não tenho aquilo. Os irmãos sabem que quando a gente está a cantar com os nossos lábios e não está a alinhar com o nosso coração, nós estamos a mentir. E Deus detesta mentira. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 29, versículo 13. Vamos ver. Diz: pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram. Estão-me a honrar. Os irmãos sabem que quando Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas estavam lá a dizer: não é? Este é Jesus, não é? Filho de Deus e filho de Davi. Estavam todos a celebrar com a boca. E às vezes a gente entra aqui e é fácil a gente honrar, é fácil a gente... Mas o Senhor estava a dizer: mas tem afastado para longe de mim o seu coração. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Há pessoas que conseguem viver uma vida cristã e só fazem as coisas por fazer, mas não fazem de coração. Não estão a honrar ao Senhor de todo o coração. Não estão a louvar ao Senhor e a dizer: Senhor, eu te amo, eu te louvo do coração. Irmãos, quando a gente pensar no louvor, tem que ser genuíno. Não pode ser só uma coisa: irmãos, não é? Eu gosto sempre de ver as expressões. Gosto de ver as expressões. Eu estava ali a ver a nossa irmã, que Deus curou a ela, que ela tinha uma muleta e ela vinha para os cultos e estava sempre ali atrás com a muleta. E eu estava a ver ela e a dizer: Deus queira que, se eu chegar à idade dela, possa estar sem muleta. E ela estava ali a dançar na presença do Senhor. Porquê? Porque já não tem a muleta. Deus curou ela. E quando a gente pode fazer isso, é uma coisa especial. Nós tivemos um irmão que foi curado. Ele tinha já há anos problemas, há 2 anos nos rins. E ele não conseguia com as dores. Mais ou menos ali onde o irmão Marcos estava. E a gente estava aqui e a neta dele veio aqui e ele quis dedicar ela ao Senhor. E o filho dele, eles vieram aqui. E quando a gente orou por aquela criança, o inimigo atacou ele ali atrás. E ele caiu a gritar com dores, porque o inimigo começou a atacar os rins dele. E estava tão mal, e a gente estava ali e começamos a expulsar os demónios, começamos a vir contra o ataque do inimigo. E ele estava a gritar e a família, com pânico, chamou uma ambulância. Mas os irmãos sabem como é que são as ambulâncias aqui. Começam a perguntar uma data de perguntas: ele vai morrer, está mal. E a pessoa está a ver esta pessoa ali e quer, não é, quase gritar e dizer: seu estúpido, esta pessoa está a morrer, tem que vir agora. Não é? E ele estava ali e
o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele há 2 anos já tinha essas dores. E quando ele saiu deste lugar, ele disse que ele levantou-se, ele disse que sentiu algo vir sobre ele. Ele sentiu um alívio, ele começou a andar, foi para casa. Nessa noite teve um ataque e ele disse: em nome de Jesus, eu não aceito aquilo que o inimigo quer. Os irmãos sabem que desde aquele dia até hoje, ele não tem tido nenhumas dores nos rins. Porquê? Porque ele tirou o seu foco daquilo que ele estava a sentir. E a coisa mais difícil é quando a gente está na presença de Deus e a gente tem uma dor, tem um problema. Eu lembro de uma irmã que estava sentada aqui, onde o irmão Fonseca está, e ela há anos estava a pedir a Deus para Deus curar ela, porque ela usava óculos, e ela não queria usar óculos. E ela estava aqui a louvar ao Senhor, louvar. Enquanto ela estava a louvar e a adorar ao Senhor, e ela estava a olhar aqui para as palavras, o marido dela, sem querer, bateu nela porque ele estava assim a louvar. E quando ele bateu, os óculos dela caíram no chão. E ela, meio cega à procura dos óculos, e não conseguia encontrar os óculos. Mas quando ela levantou-se e ela olhou para as palavras, ela podia ler sem óculos. Porquê? Porque ela tinha pedido a Deus e o seu coração estava no lugar certo e Deus tocou nela e ela até hoje não usa óculos. Qual é a sua atitude? Aqui a palavra do Senhor diz, a gente pode ver no Isaías 29:13. A gente fala muito. Eu esta semana fui a Pietermaritzburg, chamaram-me porque um homem e a esposa dele estavam muito doentes, estavam no hospital. Então pagaram uma passagem porque eles não sabiam quem contatar, foram aos médicos e não conseguiram resolver o problema. Então chamaram-me, eu fui lá e eu comecei a orar. A esposa dele estava no hospital e eu disse a alguns irmãos para orar. E eu disse: Senhor, quando eu for lá, ela vai estar bem e ela vai estar fora do hospital. Então isso foi uma segunda. Quando eu cheguei lá, quarta à tarde, ela já tinha saído do hospital, ela já estava bem, já estava conosco. E a gente começamos a orar e ministrar na vida deles. E ele está doente. O problema dele é, quando chega ao meio-dia, o inimigo ataca ele, ele fica com dores e começa a beber álcool. Começa a beber álcool para sentir-se melhores. Então a gente esteve lá 2 dias. E os 2 dias que eu estava lá depois do meio-dia, ele nunca bebeu. Depois eu perguntei, mas porquê que quando eu não estou cá, depois do meio-dia, ele disse, não, porque naquele momento, quando chega ao meio-dia, o inimigo ataca-me e eu sinto dores no peito e eu sei que é o meu tempo de ir beber. Mas graças a Deus, que Deus tocou nele e ele teve uma experiência com Deus. Porque os irmãos sabem que o inimigo sempre ataca à meia-noite. Ele ataca quando a gente está em baixo. E há pessoas, este versículo diz assim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos dos homens aprendidos de cores. A gente às vezes vem aqui e estamos a cantar coros, a gente só vem aqui não porque a gente quer a presença de Deus, mas que, e este homem, a razão que eu mencionei a ele é que ele disse, logo quando eu entrei na casa dele, ele tinha um crucifixo ali em frente, e eu pensei, ok. E eu perguntei a ele, mas porquê é que tu segues essa religião? Ele disse, porque os meus pais ensinaram-me e eu aprendi isto de cor. Os irmãos sabem que há uma diferença entre ter um relacionamento com Deus e uma religião. Uma religião consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Se tu dizes,
5 Ave Marias. Eu nunca fui católico, graças a Deus, então não sei as rezas que tenho que dizer, não é? Se tu dizes 5 Ave Marias e 10 Pai Nossos, vai ficar tudo bem. Não é? Então as pessoas aprenderam com os homens as coisas de cor e às vezes a gente não tem um relacionamento. Mas, irmãos, é uma coisa tão maravilhosa, porque através de eu ministrar na vida dele, o irmão dele vem-me buscar sem os outros saber. Ele estava no carro com ele e o Espírito Santo começou-me a mostrar os problemas dele. E ele estava ali todo a olhar para mim como se eu fosse uma pessoa estranha. Ele parou o carro no meio da rua e disse, olha, o que é que mais é que o Deus está a dizer sobre mim? E eu comecei a mostrar ele e Deus disse, olha, ele tem estes problemas no casamento. Ele disse, mas como é que tu sabes? Ninguém sabe que eu tenho estes problemas. Disse, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. E eu disse a ele, o teu problema é que tu és religioso, mas não conheces a Deus como teu amigo. E ele disse, ora por mim, que eu possa conhecer Jesus assim. E a minha pergunta é, quantos irmãos e irmãs estão aqui nesta manhã e os seus pais, alguém ensinou e disse, e a gente sabe os coros de... Às vezes até nem sabemos os coros de cor. Mas quantos nós cantamos e dizemos coisas, mas é só falar. E o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas tem afastado para longe de mim o seu coração. E o seu temor para comigo consiste. Se eu fizer e não fizer isto, e a gente até diz aos nossos filhos, tu fazes isso, vais para o inferno. E eles fazem isso com medo dos mandamentos, em vez de pensar, eu não quero desonrar a Deus. Os irmãos sabem que é muito importante para o irmão e a irmã receber a sua cura. O Senhor disse, vai chegar um tempo onde os verdadeiros adoradores me vão adorar e em espírito e em verdade. E eu creio que mais e mais nós estamos a chegar a esse ponto que nós não podemos brincar a igreja. Nós não podemos dizer, eu vou no domingo à igreja e durante a semana a gente não está a viver essa vida. O Senhor quer se aproximar daqueles que estão a adorar Ele em espírito e em verdade. Eu não posso com a minha boca estar a dizer, Senhor, salva a minha vida, salva a minha família, mas no coração eu estou a dizer, é difícil. Aquele marido que eu tenho, ele é assim e não vai mais. Não é? E a gente fala uma coisa, os irmãos sabem que eu já tenho tido várias experiências que eu sinto no meu coração quando eu estou a orar para alguém que eles querem ser curados e eu peço, queres ser curado? E eles dizem sim, e o Espírito Santo disse, esta pessoa não quer ser curada. Uma vez tinha uma pessoa cega e o Senhor disse que Ele ia curar ela naquele dia e eu perguntei a ela, queres ser curada? E ela disse, não quero. Eu quero que Deus resolva os meus problemas financeiros. Então o que é que aconteceu? Deus não curou. Porque o coração dela, eu já tenho orado por pessoas e eu sinto da parte de Deus que vão ser curadas e essa pessoa não recebe. Sabem como Jesus disse, quem tocou em mim? Porquê é que Jesus disse quem tocou em mim? Se havia centenas de pessoas à volta dele. Porque havia uma pessoa que estava a adorar Ele em espírito e em verdade. E tinha uma necessidade. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, o poder, Jesus sentiu o poder sair dele e entrar nela. E a Bíblia diz que ela imediatamente naquele momento foi sarada. Imediatamente. Mas o problema é que ela estava sarada de quê? Do problema físico. Mas emocionalmente ela ainda estava doente. Então Jesus chamou ela para trás.
E ele disse, agora a tua cura vai ser completa. E ele disse, minha filha. Até aquele ponto, ela não tinha direito de ir à igreja, ela não tinha direito de se casar, ela não tinha direito de fazer nada, não podia ir ao Pick n Pay, não podia ir ao Woolworths, porque ela estava a sangrar. E cada pessoa que ela tocava, quando ela ia ao Pick n Pay ou Woolworths, essa pessoa ficava contaminada. Então, ela era uma abominação para aquele povo. Mas quando ela voltou para Jesus, que era um sacerdote, ele declarou, esta mulher está curada. E ele disse, vai-te apresentar no templo para eles verem. Porque daquele dia em diante, a vida dela foi transformada completamente. Quantos de nós estamos aqui e estamos com situações na nossa vida, estamos com problemas e é muito difícil. A palavra do Senhor diz em Mateus 7, versículo 21 e 23, eu vou só pedir para mostrar, mas os irmãos podem ler essa passagem, e diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E a palavra diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome expulsamos demónios, e em teu nome fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é que o Senhor está a dizer? Ele não está à procura porque... Em qual nome é que a gente faz milagres? Em qual nome é que a gente faz milagres? Em qual nome é que a gente profetiza? Então não tem nada a ver conosco quando a gente faz milagres e prodígios e maravilhas. Tem a ver no nome de Jesus. Mas para nós conhecermos e usar esse nome com poder, temos que ter um relacionamento com Jesus. Eu posso estar aqui a falar com os irmãos e no meu espírito estou a comunicar com Deus. Eu estou a falar uma coisa, mas no meu espírito estou a ouvir o que é que Deus está a dizer. E o Senhor está a dizer, eu procuro aqueles. Os irmãos, muitos de nós vamos ficar pasmados e vamos ficar surpresos. Porque há pessoas lá fora, e eu lembro a nossa irmã Helena dizer que o filho dela, ele amava o Senhor, mas estava amarrado, não era assim? E ele dizia que ele amava o Senhor, mas a droga estava a pôr ele amarrado. E às vezes a gente olha e diz, este jovem é um drogado, ele nunca vai para o céu. Não, mas Deus olha para o coração. Deus olha para o coração e Deus vê que essa pessoa tem um clamor. A palavra do Senhor diz que o céu vai ser cheio de publicanos e prostitutas. Como é que pode ser? Porque às vezes há prostitutas que estão lá fora não porque elas querem ser prostitutas, mas porque não têm recursos, ainda não aprenderam a confiar em Deus, mas estão a dizer, Senhor, salve-me, Senhor, ajuda-me. E elas, naquele pânico, naquele problema, entram naquela vida e depois ficam amarradas. A gente às vezes olha, eu lembro de uma vez falar com um irmão português, não vou mencionar nomes, e eu disse a ele, a gente, para esta igreja ter sucesso, não é? Temos que ter prostitutas a entrar aqui porque elas estão à procura. E ele disse, não. As prostitutas têm que ficar lá onde estão. A gente não quer nada disso aqui. Então será que a igreja é para aqueles que estão sarados ou para aqueles que estão doentes? Se a gente não está com desejo de evangelizar, a gente pode falar mal, como a Noémia mencionou, a gente vamos ter isso no dia 19, a gente pode dizer, este aqui, Regent's Park, é drogados e prostitutas e roubo, eu tenho medo. Deus tem misericórdia, ou a gente até amaldiçoa e diz, aquilo vai para o inferno.
enquanto há pessoas à procura neste lugar, e os irmãos, como aquela mulher, uma mulher samaritana, e Deus teve um encontro com ela, Jesus teve um encontro com ela, e ela mudou de tal maneira que a cidade inteira foi transformada por causa de uma mulher. Que a gente possa ter isso no nosso meio, que nós possamos ir no dia 19 e salvar uma pessoa, um líder, uma pessoa que está a vender drogas, e esse homem muda o resto. Os irmãos sabem, acho que quantos irmãos estavam lá quando aquele jovem, era jovem, aquele Pelé, foi salvo. Quando a gente teve aquele avivamento nos anos de 80, ele foi salvo e ele era um gangster e lutava, batia, esfaqueava, matava. Mas quando ele veio a conhecer Jesus, eu era um dos líderes de jovens naquele tempo. Quando ele veio a conhecer Jesus, o nosso grupo de jovens cresceu de 30, 40, 60 para 100 e tal. Não é? Como é que isso aconteceu? Porque ele veio a conhecer Jesus e ele agora trouxe todos os outros samaritanos. Qual é o motivo do irmão e a irmã estar aqui? Qual é o motivo de nós louvarmos ao Senhor? Mateus 6, versículo 1. Mateus 6. Só vou ler mais 2 versículos. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto do vosso Pai que está nos céus. Há pessoas que gostam de vestir e ir para a igreja como se estão, não é? É um crente muito fiel, mas a caminho para a igreja estão-se a chatear com a esposa e chamar a ela nomes e estão a dizer palavrões. Mas quando entram aqui, eu sei que não é nesta igreja, irmão, só estou a dizer, aquela igreja em Pietermaritzburg tem esse problema. E depois chegam na igreja, abrem a porta para a esposa. Meu amor, vamos entrar na igreja. Tu és o amor da minha vida. Esta semana estava a falar com uma senhora e disse: eu não consigo ir à igreja porque o meu esposo é um hipócrita. Ele na igreja, todos conhecem ele como um homem de oração e não é desta igreja, não se preocupe. Ele na igreja levanta as mãos, todos dizem que ele é um homem de oração, mas em casa ele maltrata-me, ele diz palavrões, os meus filhos estão com medo. Mas ele aqui diz: Deus é tão bom, mas o coração dele está endurecido. E essa pessoa não vai ver o reino dos céus. Qual é a sua atitude nesta manhã? Os irmãos sabem que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E não só os verdadeiros adoradores, mas aqueles que o louvam em espírito e em verdade. Deus é espírito e Ele só recebe o louvor que é em espírito. A palavra do Senhor até diz que nós, quando nos encontramos, um tem que ter e trazer uma canção espiritual, outro tem que trazer uma profecia, outro tem que trazer um testemunho. Não é eu ser um papa e só eu é que digo coisas, não. Nós todos devíamos ter algo para apresentar ao Senhor. E se estamos a passar situações, estamos a passar problemas, nós devíamos, em todo o caso, pôr isso de parte. Satanás, quando ele quis tentar Jesus, as primeiras 2 vezes ele disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforma em pão. E depois disse: se tu és o Filho de Deus, salta desta montanha, porque os anjos vão. Mas quando chegou à parte de louvor, ele não perguntou se tu és o Filho de Deus, porque ele sabia que ele era.
Ele disse: se tu me adorares e curvares perante mim, eu o darei todos. E ele sabia que ele era o Filho de Deus, mas não perguntou se tu és. Quando veio ao louvor, porquê? Porque a palavra do Senhor diz que Satanás queria sempre ser como Deus. E o que era que ele queria? O louvor, a adoração. Então, se Deus ou se Jesus curvasse perante ele só para receber os povos, ele é um mentiroso e ele mente tão bem que até ele próprio pensa que é verdade. Porque ele estava a mentir, ele sabia que Jesus era Deus e estava a dizer: se tu és, para ver se convencia a Jesus que ele não era. Há muitas pessoas, irmãos e irmãs, que estão aqui, que têm problemas, têm situações, porque têm estado a curvar perante esses problemas. A nossa irmã estava a dizer sobre o camelo, e a razão porque o camelo às vezes era difícil entrar é porque aqueles vendedores punham muitas coisas em cima do camelo e coitado do camelo tinha que entrar por um buraco, uma entrada, e eles estavam ali a empurrar, a dar pontapés, a pôr paus para ver se ele passava com aquela mercadoria toda. Coitado do camelo. Então, Jesus não estava a dizer que é impossível, ele estava a dizer que é muito difícil. Qual é a coisa que o irmão tem nas suas costas hoje? O problema. E quando veio para a presença do Senhor: Senhor, perdoa o meu filho, a minha filha, Senhor. Eu te amo, eu te louvo, mas meu coração, Senhor, tem tanta dor. Senhor, eu quero te louvar, mas eu tenho tantos problemas. Senhor, tem artrite, Senhor, tem problemas, tem dores, tem os meus rins, Senhor. Hoje eu não posso, Senhor. Talvez amanhã. E o Senhor diz: eu estou à procura daqueles que me adoram em espírito e em verdade. O que é a verdade? A verdade é esta: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sou, eu sou a cabeça, não a cauda. Eu sou mais que vencedor. Ele vai providenciar todas as minhas necessidades. E quando a minha alma, quando o meu espírito começam a louvar ao Senhor, há uma mudança, a atmosfera muda. E a palavra do Senhor diz que o Senhor vem e Ele ouve os nossos louvores. Qual foi a sua atitude nesta manhã? Será que o irmão e a irmã veio e disse: vim para adorar-te. Senhor, o melhor. Eu quero dar o meu melhor. Será que a gente está a dizer: Ele é o melhor amigo que eu tenho? Eu senti, como a nossa irmã estava a dizer, que estava ali a sentir a presença do Senhor. E ela não estava preocupada com os outros ao seu redor. Ela estava ali a dançar e parecia como a Ana, parecia uma bêbada ali a dançar ali na presença do Senhor. Mas há outros irmãos que dizem: não, a lei diz que na casa do Senhor a gente tem que portar. Eu fico tão triste porque parece que eles comeram muitos limões antes de vir para o culto e ainda estão com uma cara assim, parece que... Pois dizem: Deus é bom, Deus é tão fiel, aleluia, graças a Deus. Irmãos, imagine se eu fosse dizer à minha esposa: eu te amo, e dizia: eu te amo. Tu és a coisa mais bela do mundo. Eu gosto tanto de ti, não gosto de mais ninguém. Acham que ela ia sentir a minha paixão? Mas quando eu disser: meu amor, minha querida, eu te amo, tu és melhor, abraça-me, vem aqui, abraça-me. Ela sente aquele... Os irmãos sabem que eles dizem que comunicação é só 7% verbal. Comunicação é só 7% verbal.
Isso quer dizer que o meu coração, e é por isso que os portugueses, quando falam, não é, até no telemóvel, estão a dizer, não, vira para ali, vira para a esquerda, vira para a direita. Será que quando a gente vem na presença do Senhor, a gente está a expressar-se como Davi, que ele começou a dançar e ele estava tão feliz que começou a tirar a roupa. E a esposa dele, o que é que estás a fazer? Ele disse, quando chega à presença do Senhor, eu torno-me mais louco do que isto. Eu estava a dizer à irmã Helena, porque ela disse que antigamente ela dançava. Eu disse, mas porquê é que a irmã não está... eu fico encavacada. Não, irmãos, na presença do Senhor. Jesus disse uma coisa e eu vou terminar com isso. Ele disse assim, quem beber desta água viva, rios de água viva sairão. Quando há um rio a sair, nós não podemos ter lixo, não podemos ter problemas, porque aquele rio sai, e quando aquele rio sai, a gente tem que expressar, a gente tem que dizer, não há nada como isto, não há nada como meu Deus. Eu sei que eu tenho problemas, eu sei que tenho situações, mas eu vim para adorá-lo, eu vim para adorar o seu nome, porque seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que eu tenho gravado no meu coração. Qual foi a sua postura nesta manhã? Será que veio? Ou será que tem os problemas? E Jesus disse que Ele tomou sobre si. Às vezes é preciso a gente tirar o casaco do fardo e entregar a Ele. E Ele diz, toma, eu vou-te entregar uma coisa mais leve. Nesta manhã vamos analisar o nosso coração e vamos ver, será que estamos a louvar ao Senhor por causa de religião ou por causa de relacionamento? Irmãos, o que está a acontecer dentro reflete-se na face. Quando eu tenho tido uma experiência real, eu não posso não sorrir. Eu não posso não levantar as minhas mãos. Será que você está mesmo consciente que estava morto, mas Jesus deu uma... Vamos terminar com um coro, talvez. Vou pedir ao Samuel, não sei se alguém sentiu um coro que quer cantar sobre aquilo que eu estou a falar, no sentido, sei que às vezes há pessoas que sentem algo e querem cantar porque querem adorar ao Senhor de coração. Se alguém tiver um coro que a gente conheça para adorar o Senhor, para dizer a Ele, Senhor, vim para adorar o Teu nome, Senhor. Teu nome, Senhor, que é maravilhoso. Teu nome, Senhor, é uma beleza, Senhor, para mim. Alguém tem um coro para a gente cantar que está a sentir no seu coração ao terminar? Vamos só pôr de pé. Vamos só pôr de pé. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se ele tem aqui vier. Ok, não sei se tem as palavras para isso. Se os irmãos conhecem este coro. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Alguém conhece? Ninguém conhece este hino? Alguém conhece? Ninguém conhece. Meu Deus. Então vamos ter que escolher outro coro, irmão. Ok. Eu também não tenho. Ok. Então vamos só cantar: vim para adorar-te, vim para dizer que tu és meu Deus. Obrigado, irmão. Desculpe lá, mas temos que aprender esse coro para outra vez. Ok. Então vamos dizer ao Senhor, se isto é o motivo do nosso coração que a gente veio aqui,
para dizer ao Senhor: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: tu és meu Deus, és totalmente. Vamos cantar, irmãos. Oh, digno, tu maravilhoso para. Vamos levantar as nossas mãos. Vim para adorar-te, vim para prostrar. Oh, eu vim para dizer que tu és meu Deus. Oh, és totalmente amado, totalmente digno, tão maravilhoso para. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos adorar ao Senhor neste momento, vamos levantar as nossas vozes e dizer: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, Senhor, que tu viestes para curar, sarar. Oh, Jesus, te adoramos. Oh, de coração. Oh, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Louva ao Senhor. Há aqui pessoas com fardos, há aqui pessoas com situações que não sabem como resolver. E o Senhor diz: eu procuro aqueles que vêm adorar em espírito e em verdade. Mulher, eu vou te dar uma água viva. Eu vou te dar uma água viva. Tu não vais ter sede. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te amo muito louvo. Vamos louvar ao Senhor com mais um coro, só para terminar e fazer uma oração com este coro. Eu te amo. Te louvo de coração, ó Senhor Jesus, que o meu louvor seja doce. Seja doce e aceitável para ti, ó Senhor. Eu te amo e te louvo. De coração, ó Senhor Jesus, que o meu louvor seja doce.
obrigado, Senhor, por este tempo que podemos estar aqui na Tua presença, Senhor. E que o nosso louvor possa ser em espírito e em verdade, Senhor. Que a gente possamos louvar-te em espírito e em verdade, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã. E que Teu Espírito possa trazer convicção. E que eles possam ter um relacionamento contigo. E não só religião, Senhor. Senhor, onde há um fardo, onde há um problema, uma situação, Senhor, que eles nesta manhã possam sentir a Tua presença, o Teu Espírito a remover-se. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Tenham um bom dia, um resto da manhã, resto da tarde. Obrigado por estarem aqui. Amém. Se houver alguém que precisa de oração por algum motivo, podem vir aqui.